instrumentos usados por ele. Amém? O presbítero Ronaldo tem a oportunidade nessa noite. Espírito de Deus. Glória a Deus. Irmãos, com alegria, eu sou da igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. É muito bom estar aqui, reunidos com a igreja, juntos para adorar o Senhor. Deus tem falado muito forte conosco através dos louvores que foram entoados aqui nesta noite. Queridos, antes de trazer a palavra, eu quero apresentar para os irmãos algumas fotos do que está sendo feito ali no Campo Alegre. Congregação ligada à regional de Santa Rosa, e a congregação do Campo Alegre, ela tem sido abençoada pela Igreja de Guarda dos Ferreiros. Os irmãos bem sabem que eu congregava aqui juntamente com os irmãos e fui enviado para lá para estar pastoreando aquela igreja, e uma parte do meu salário sai dessa igreja, também na igreja de Campos Alto e da igreja de Santa Rosa. E a igreja de Guarda dos Ferreiros tem sempre nos abençoado, tanto também a igreja de Campos Alto, o pastor José Valdemar e o pastor Juvelino. O irmão está abrindo a pasta ali para apresentar a foto para os irmãos. Esse não era o pai da Priscila. Puxa ela para cá, só um pouquinho. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Dá pra ver. Aleluia. Dá para os irmãos ver muito bem, né? Essa é a igreja de Campo Alegre há um ano atrás, quando nós chegamos no Campo Alegre. Pode passar, irmãos. Esses irmãos, esse rapaz aqui, ele aceitou Jesus mais ou menos uns 15 dias, 20 dias que nós estávamos lá. Ele, juntamente com a esposa e os filhos, nós fomos visitar ele, e o rapaz falou para mim que assim, ele não gosta de pastor, porque foi um pastor lá na casa dele e disse que a casa dele estava cheia de demônio. Eu falei, não preciso falar nada, eu vou lá conversar com ele. E nós fomos, depois fiz uma oração lá, convidei para ir para a igreja e ele aceitou Jesus. E ele hoje não está lá, ele mudou para outra cidade, aonde a sogra dele mora. Ele achou por bem mudar para lá por conta de trabalho, lá no Campo Alegre não é bom de trabalho, ele mudou para outra igreja, né, para outra cidade. Mas eu creio que quando Jesus voltar, se nós estivermos vivos, ele será arrebatado, e no seu galardão, pela vida dele com Cristo, você tem, porque você tem abençoado essa obra. Pode passar aí. Esse aqui é um culto doméstico, culto no lar. Nós observamos, passa.
o pastor Paulo, né? O pastor Paulo ainda estava em Santa Rosa sendo pastor, hoje é o pastor de Belém. Aqui você vê como que era a igreja. Para subir aqui, os irmãos tinham dificuldade, né? Esse aqui é um pé de tomarino, os irmãos que eram nordestinos sabem o que é. Pode passar. Olha a frente da igreja como era. Para a gente subir aqui, ó. Passa para frente. Pode para frente. Isso é. Volta um pouquinho. Observa que aqui não tem cortina, certo? O aparelho de som. Aqui tinha um microfone que era uma luta, só Jesus na causa. Acho que é por isso que eu fiquei mais rouco. Passa aí. Aqui é a nossa tribuna, a igreja, é igreja grande, bem arrumada por dentro. Aqui nós fazendo a reforma da igreja. O pastor Givalino e o irmão Antônio. Esse irmão, Deus tem levantado ele para estar nos abençoando lá. Sempre que precisa de uma igreja, ele está lá. Aí nós arrumaram o muro da igreja. Aí é o servente mais bonito, né? Aí já começou a melhorar a frente da igreja. Essa aqui, irmão, eu fiz questão de pôr essa foto, porque aqui é a casa onde nós moramos. O irmão também vai pensar, o irmão Ronaldo só para dizer que mora no prédio. E não é, não. É porque nós moramos justamente na praça do povoado, né? O distrito. Nós morávamos no final, na última rua lá. Era muito difícil. Aí nós passamos na placa lá para alugar, e a minha esposa falou, nós vamos mudar para essa casa. Aí eu liguei para o rapaz e disse, não, já arrumou, a mulher vai estar, na próxima semana vai estar vindo. Aí ela disse, não, aqui vai morar lá é nós, porque você é pastor e as pessoas têm que saber disso. Aí eu falei, mas o cara já falou que a mulher alugou a mulher. Aí ela não vou orar. Eu falei, então ora. E daí que deu certo. Né? Você vê como é que Deus é maravilhoso. Então, os irmãos que digam vão vir lá no Campo Alegre, é 57 quilômetros. Aqui é a nossa casa. Você chega lá, né? O único prédio que tem lá é esse aqui. Agora construíram um aqui. Aqui fica uma lan house, os mercados, tudo aqui. E Deus abençoou eu trabalhar 2 meses na lan house para ganhar R$200 por mês. Mas por que você foi com R$200 só? É porque eu fiquei pensando, todo mundo, aliás, todas as pessoas que moram nesse lugar, eles vão na lan house, fazer alguma coisa. Eu falei, é um ponto estratégico. Aí eu falei, top. Fui lá, não foi somente pelo dinheiro. Aí o que acontecia? Com pouco dinheiro eu estava trabalhando lá, as pessoas chegaram e falaram, você é pastor da igrejinha? Eu falei, sou. Aí o rapaz passava por mim, pastor. Aí sabe o que aconteceu? Nós compramos um microfone agora para a igreja e tinha que buscar o microfone lá em Santa Rosa. Estava chovendo, eu não tinha dinheiro para ir. Aí eu fiquei imaginando o que eu vou fazer. Aí uma parada na house pegou e falou assim, rapaz, tem um microfone lá em casa, o pastor, e eu tive que buscar lá e não sei como é que eu faço. Ele falou, pastor, pode já que eu vou. Pegou carona na chuva e foi voltando. Então, ponto de estratégia. Todo mundo conhece o pastor da igreja Assembleia de Deus. Pode passar um pouco. Agora, tá vendo que tem cortina? Sabe quem vai dessa cortina? Vocês. Amém? Tem cortina, tá arrumadinho. Aqui agora eu estou bem à frente da igreja. Nós conseguimos pintar a igreja. E quem doou a tinta foi justamente os irmãos dessa igreja. Aí já deu uma boa melhorada. O pé de tomarino, eu cortei as galhas dele para atrapalhar na visão. Na frente da igreja. Aqui, ó, onde era só pedra, deu uma melhorada. Já não está mais para escorregar. Esse irmão aqui, ó, que aceitou Jesus. Aí um dia ele falou que o Tiago estava aniversariando e me chamou para ir lá. Aí eu falei, nós vai. Aí quando eu cheguei lá, tinha uma carne assada, eu achei bom demais. Então o nosso conjunto lá não é muito grande, mas graças a Deus está indo muito bem, então uma benção. Aí o Ronaldo pregando aí.
A placa, quando a placa chegou, quem deu a placa foi o nosso pastor presidente. Lembrar os irmãos que o nosso pastor presidente, nós sempre temos falado com ele no telefone, ele sempre dá apoio. A questão da placa, ele falou que da placa, que graças a Deus deu certo, que ela tem 4 metros de comprimento por 1 metro de largura. A irmã de lá, nós servimos a ceia, o pastor Valdemar foi lá servir a ceia, juntamente com o pastor Juvelino. Aí a igreja agora com a placa, né? Deu uma boa melhorada. É o nosso culto. Esses irmãos, ou os irmãos novo convertido, essa garota e essa irmã, a irmã Beth. Os irmãos, olha por eles, não é fácil. O Campo Alegre tem 5 a 7 igrejas. E lá é mais ou menos 1.100 habitantes. Se der muito é isso. A única igreja, pode passar um pouco. A única igreja dessas igrejas lá que tem pastor morando lá é a Igreja Assembleia de Deus. A escola bíblica dominical, lá não tem escola bíblica, né? Aí quando chega no culto para abrir a igreja, o irmão Ronaldo mas a irmã Rosa, ele vai à igreja os dois de novo, dá ensino, eu estou lá de novo, ensino bíblico na escola bíblica, eu de novo, pregar, eu de novo. Eu falei, estou em casa, é o lugar mesmo, para quem gosta de pregar, para ensinar. E a classe das crianças, a vez que aparece visitante, né? E graças a Deus está sendo uma bênção, os meninos estão aprendendo bem mesmo. Um dia eu vou marcar uma gincana e vou dar uma sua vocês de Bíblia. Porque ele conhece a Bíblia. Aqui é o microfone. O nosso microfone, eu falei para vocês que o microfone era uma luta. E eu olhei a Deus e Senhor, eu gosto de do microfone. Aí deu certo, nós conseguimos comprar o microfone. Aqui é a nossa posse. O irmão Leno cantando, os irmãos estavam tudo aí cantando, o dia da posse foi uma alegria, né? E no outro dia foi uma tristeza, porque eu cheguei na igreja só tinha eu e minha esposa. Eu lembrei dos irmãos na guarda e minha esposa começou a chorar e eu, o macho não chora. Comecei a chorar também, mas Deus nos deu vitória. Pastor Valdemar, pastor Paulo Giovanni, né? Aí na hora que aqui nós pintamos a igreja, né? O pastor Valdemar esteve lá, o pastor Juvelino também. Nós pintamos na igreja. Essa aqui ó, é a prefeita de Santa Rosa, né? A prefeita de Santa Rosa. Aí eu fui na formatura do meu filho do prezinho, aí a prefeita estava lá. Aí eu falei, rapaz, e agora? Vou tirar foto com a prefeita e minha esposa. Aí um dia desse, o vereador de lá chegou para mim e disse, pastor, interessante, todo mundo chama de pastora, mas na verdade eu sou presbítero. Aí, pastor, você, dia que der certo, você puder estar aí na Câmara dos Vereadores, na nossa reunião, aí eu vou te levar lá. E eles vão estar ajudando a igreja, vai estar abençoando a igreja. Aí, um dia desse vai dar certo, nós está aí. Pode para aqui. Irmãos, quando nós chegamos lá, eu sempre evangelizar mais a minha esposa, o meu filho. Sabe o que as pessoas falaram? Aquela igreja está abandonada. Aí eu fiquei assim, tá tudo bem. Aí depois o rapaz falou, mas lá teve uma divisão, o rapaz que estava lá saiu. Então, o nome da igreja, pelo fato de o rapaz que estava lá não ter vigiado, fez coisas erradas, foi lá embaixo, né? Eu fiquei desanimado, deu vontade de voltar. Lembrei lá da cenoura, que eu quebrava a cenoura. Lembrei mesmo, eu teve um dia que eu falei, se nessa semana eu vou ligar para o pastor presidente, eu vou entregar isso, não dá para mim não. Eu prefiro quebrar a cenoura, para a fuga ainda mais. E a minha esposa falou, não, espera, uma semana. Aí uma semana viu o que Deus faz. Aí o pastor foi lá pregar, na quarta-feira. A paz de Deus usou o pastor Leonardo para falar comigo, e eu falei, não daria porque ele correr não. Tem que ficar mesmo. Pode passar um pouco aí antes. Não passa um pouco para frente, mais. Passa mais. Esqueci de falar. Passa mais. Deixa chegar no lugar.
Volta aí. Vocês estão vendo aqui, esse é o nosso banheiro da igreja, né? O banheiro da igreja, somente um banheiro, está nessa situação ainda. A igreja lá de Santa Rosa, foi o pastor para fazer reforma, e a igreja de lá é um lugar que é muito difícil para trabalho. Então os irmãos às vezes passam dificuldade, o pastor tem que estar sempre ajudando os irmãos, e não teve condição. E eu fiz a campanha de oração com os irmãos de lá, falando com os irmãos, para Deus prover, né? Que nós estamos precisando. E o pastor depois me ligou e falou: olha, irmão Ronaldo, os irmãos estão nos ofertando aqui, está vindo aqui oferta R$100, oferta R$50. E aí nós conseguimos arrumar a frente da igreja. Passa um pouco mais. Passa mais aí. Deixa eu lá para os irmãos viram. Aí, esse aqui, irmãos, tem um bebedouro novo. Quando eu cheguei lá, nós morávamos no final do lugar lá, e para a igreja era longe. E água quente no horário de verão. E eu tinha que levar água de casa. Pegava 2 garrafas térmicas, enchia de água gelada, colocava gelo, e eu colocava na sacolinha e atravessava o lugarzinho todinho. Falava, mas o meu membro vai tomar água fria, dá na canela. E levava água fria. E um dia eu conversando com os irmãos, nós temos que tomar o bebedouro, rapaz. Não pode ficar tomando água quente, não. Mas é filho de Deus. Aí, isso mas não tem como, eu falei, não vou orar. Aí outro irmão chegou lá e disse: pastor, eu senti de Deus de dar um bebedouro. Eu falei, eu também senti de Deus de receber. Aí eu tomou o bebedouro. Está aqui, graças a Deus, né, irmãos? Então, eu tenho muitas e muitas fotos. Aí eu selecionei algumas das outras fotos, coloquei no DVD, entreguei para o pastor Nonato. Depois, os irmãos, se quiserem ver as fotos, um pouco melhor em casa, tem o DVD, você pede para o pastor Nonato, tira a cópia e você vê em casa, certo? Queremos agradecer os irmãos que têm nos abençoado, que têm nos ajudado naquela hora. Mas, esse ano, irmãos, nós não chegamos a ganhar muitas pessoas para Cristo, porque nós estamos em um processo de restauração naquela igreja, plantando a semente que é a palavra de Cristo. Mas eu creio que no próximo ano, tanto faz sendo eu ou outra pessoa que estiver lá pastoreando, eu creio que muitas pessoas vão aceitar a Jesus como Salvador, né? Nós chegamos da situação, não era fácil, mas Cristo abençoou e tem abençoado. Queremos agradecer aos irmãos que têm nos ajudado, né? O rapaz que morava na frente da nossa casa lá, que morava na frente da nossa casa, ele falou comigo esse mês agora, mês passado, ele disse: olha, quanto lata de tinta gasta para pintar a igreja? Eu falei 2. Aí ele pode deixar que eu dou a lata de tinta. Deixou lá na igreja, está lá, comprou da melhor. 2 latas de tinta, a lata de tinta está lá, para nós pintarmos a igreja novamente, assim como o pastor presidente pediu que nós pintássemos, né, pastor? Padrão do campo, não é isso? Está lá, as 2 latas de tinta, nós vamos pintar, passar um pouco a chuva. Essa chuva não vai estar pintando a igreja de novo. Irmãos, como que a igreja entra por mês? R$1.000, R$2.000? Não. A igreja entra pouquinho, irmão. E os irmãos são irmãos humildes, certo? A igreja não entra assim, um valor que dá pelo menos de pagar nem na conta de luz da igreja. O que entra lá durante o mês não dá de pagar nem a conta de luz da igreja. Mas mesmo assim, o nosso pastor presidente, ele tem abençoado, ele tem ajudado e falado: não, se tiver nenhuma pessoa lá congregando, nós vamos estar abençoando aquela igreja. E os irmãos daqui da Guarda têm abençoado, os irmãos de Campos Altos, os irmãos de Santa Rosa têm abençoado. E eu creio que os irmãos têm orado. Queremos agradecer, em nome da igreja de Campo Alegre, pelas orações dos irmãos, pela contribuição dos irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos fazer menção da palavra de Deus, irmãos. Pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias, livro de 1 Coríntios,
capítulo 3, versículo 16. Eu não vou ser muito extenso nesta noite. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Deus. Tudo aí sentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, devemos fazer aqui uma observação neste versículo que Paulo escreve aos irmãos de Coríntios. Ele faz uma pergunta à igreja local, dizendo: e vós não sabeis que sou templo e morada do Espírito Santo? Se faz necessário nós fazer uso de uma matéria conhecida na teologia como antropologia. A antropologia estuda acerca do homem, e a antropologia diz que o homem ele é feito por três partes. A primeira parte é conhecida como corpo, a segunda parte é conhecida como alma, e a terceira parte é conhecida como espírito. Da mesma feita, o templo de Deus, ou o tabernáculo de Deus, era formado por três partes. A primeira parte era conhecido como o átrio, local de sacrifício, e a segunda parte conhecido como lugar santo, e a terceira parte conhecido como Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança. Quando Deus foi fazer o homem, no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus ele pega a do barro e o homem faz um boneco, e em seguida Deus ele faz um sopro, ele assopra nas narinas daquele homem chamado Adão, e quando Deus ele sopra nas narinas de Adão, ele sopra sobre a narina de Adão, e na palavra hebraica, tirando o original, diz que ali, aquele sopro no original é conhecido como hálito, ou seja, é uma palavra meio que antropológica, falando sobre o hálito que introduz na narina de Adão, e em seguida entre o espírito e a alma, dentro daquele boneco feito de barro, e vem a existência Adão, conhecido como homem. O homem ele tem duas naturezas. A primeira natureza é conhecido como a natureza terrena ou natureza humana, e a segunda natureza é a natureza espiritual. Glória a Deus. Queridos, nessa noite eu quero vos falar sobre 4 verdades que um missionário deve saber antes de ir à obra missionária. No livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, Paulo escreve dizendo o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A primeira verdade que um missionário deve saber antes de ir à obra missionária a primeira verdade é o corpo, deve sacrificar o corpo no jejum e na oração. Queridos, o homem é feito por 3 partes. Primeiro, o corpo. O templo de Deus também era feito por 3 partes. A primeira parte era conhecido como o ato. No lugar do ato, eles faziam sacrifício a Deus. O sacerdote, todo dia pela manhã, ele chegava no altar do sacrifício, ele oferecia o sacrifício a Deus.
pela manhã ele oferecia aquele sacrifício. No outro dia ele chegava e oferecia aquele sacrifício para Deus. E no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, Deus diz: e vos apresentei a Deus em sacrifício vivo. Ou seja, o sacrifício que é um sacrifício aceitável para Deus. Glória a Deus. Primeira verdade que um missionário deve saber é que ele tem que estar constantemente, todos os dias, em sacrifício, no jejum, na oração e na leitura da palavra de Deus. Nós sempre falamos que somos crentes pentecostais e que temos o fogo do Espírito Santo para com as nossas vidas, mas para que o fogo do Espírito Santo venha acontecer no meio da igreja, precisamos de 3 elementos. O primeiro elemento se chama combustível, que é a oração. O segundo elemento se chama calor, que é a presença do Espírito Santo. E o terceiro elemento se chama palavra, que é o oxigênio, que dá vida para o homem, e ele tem certeza da vida eterna através da palavra. Glória a Deus. Segunda verdade, ter uma mente renovada. Paulo escreve em Romanos 12, versículo 2. Ele fala sobre mudar o vosso entendimento. Quando falamos de alma, alma se refere à nossa mente, o nosso intelecto. No templo de Deus havia a segunda parte chamada lugar santo. O lugar santo havia uma mesa onde tinha 12 pães, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, que fala sobre comunhão. O cristão ele tem que ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Nós devemos ter a mente de Cristo. Você que tem um desejo de ir para a obra missionária, você deve ter uma mente renovada. Você tem que ser animoso. Você tem que animar as pessoas. As pessoas vão ouvir a palavra da sua boca e eles vão procurar a esperança através da sua palavra. O missionário ele tem que entender o seguinte, que agora ele tem uma mente renovada. E o que tem de cristãos, o que tem de obreiros, que não tem a mente renovada, que inventa coisas que não existem, que fala coisas que não aconteceram, que leva a história que fulano falou para ciclano e acaba se queimando com as pessoas, com seus próprios amigos. O cristão deve ter a mente renovada. O lugar santo simboliza a nossa mente, o nosso intelecto, que é renovado em Cristo Jesus. Glória a Deus. A terceira verdade é ter um espírito em comunhão com Deus. A terceira verdade, nós devemos ter um espírito em comunhão com Deus. No livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 12, Paulo escreve dizendo: pois bem, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você tem um desejo de ir para a obra missionária, você tem que ter certeza da tua salvação. Você tem que ter certeza que Jesus Cristo já entrou no Santo dos Santos, ofereceu um sacrifício a Deus, o seu próprio sangue, por amor à tua vida, e que você foi lavado, e você foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda imundícia. Aleluia. Paulo escreve a Tito dizendo que nós devemos passar pela lavagem da renovação e a restauração do Espírito Santo, que foi derramado sobre nós por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que ter certeza que em qualquer hora você vai para o céu. E o Espírito de Deus, ele testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Se o diabo tem tentado te acusar, se o diabo tem tentado falar que o teu pecado que aconteceu no passado não pode ser perdoado, cita para ele dizendo: o sangue de Jesus já me purificou, eu sou lavado, eu sou redimido pelo sangue de Jesus. A
verdade. Aleluia. No livro de Coríntios, capítulo 7, o versículo 1. Ora, amados, pois se temos tais promessas, purifiquemos nós de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O nosso espírito tem que ter uma intimidade com Deus. Não deixe que teu espírito fica impuro com as imundícias do mundo. Deus, Ele usa a palavra, usa o seu servo dizendo que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que aquele que ama os desejos da carne, o amor do Pai não está nele. Paulo escreve dizendo sobre o fruto do Espírito Santo. O primeiro que ele fala é o amor. Crente que não tem amor para com os outros, ele está impuro. O crente que não consegue perdoar o seu irmão está impuro. O crente que não consegue perdoar o seu irmão está impuro. E você precisa do Espírito Santo. Paulo diz: eu poderia falar a língua dos anjos, eu poderia ter todos os dons, mas se eu não tivesse amor, o que me adiantaria? Se eu não conseguisse amar o meu próximo, o que adiantaria? Jesus disse: olha, vos tenho ensinado o seguinte. Deus ensina para vocês que é olho por olho, dente por dente, e que deve fazer mal ao seu inimigo. Mas eu vos digo: ama o seu inimigo, ore por ele, ame uns aos outros como a si mesmo. Ame uns aos outros como a si mesmo. E Paulo disse: irmão, se eu não tivesse amor, eu ia para o inferno. Deus não ia me perguntar, porque o perdão ele é condicional. Se você não consegue perdoar teu irmão, Deus também não vai te perdoar, não, irmão. Ou você acha que vai? A Bíblia diz o seguinte: quando você entregar a sua oferta e você tem entendimento que está intrigado com alguém, deixa a sua oferta, vai lá e peça perdão, porque nem o teu dinheiro Deus aceita. Deus não se deixa barrear com ninguém. A terceira verdade é que o nosso espírito tem que ter comunhão com Deus. Você trabalha o teu joelho pela cama e Deus dizer: sim, meu filho, estou aqui para te ouvir. Mas quando você não consegue perdoar o teu próximo, você não consegue nem orar, você passa mal, isso te adoece, você não tem felicidade, porque aquilo fica acusando a tua alma, o teu entendimento, e o diabo usa isso contra a tua vida. Faça com que você ouve coisas que não existem. Aí o diabo usa a pessoa para ficar falando, levando recado para lá e para cá. Mas Deus está falando com alguém forte aqui nessa noite. Renova o vosso entendimento. Tenha comunhão com o Espírito de Deus. Glória a Deus. A quarta verdade, a última, e já estarei passando para a conclusão. Tenha certeza que a palavra de Deus é viva e eficaz. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Você tem que ter certeza que a palavra de Deus é viva. Você tem que ter certeza que a palavra de Deus edifica. Vai chegar um dia que lá no campo missionário você vai estar pregando, evangelizando, falando de Deus na igreja. As pessoas vão fazer de conta que não está nem te ouvindo. Vai fazer de conta que você não está nem lá falando. Vai fazer pouco caso. Mas você tem que entender que a palavra de Deus é viva e ela não volta vazia. Vai chegar um dia que aquela pessoa vai chegar na igreja e vai sentir o Espírito Santo e vai pedir perdão para Deus e vai se converter, aleluia, em Cristo Jesus. Você tem que ter certeza que a palavra de Deus edifica. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus. E o interessante é que a palavra aqui no original grego
ela tem duas variantes. A primeira variante é a palavra verbo escrita, e a segunda variante é a palavra rema, a palavra que você anuncia a alguém. E interessante que as duas palavras apontam para Cristo Jesus como a palavra. A palavra. Sabe o que? Que Davi escreveu e disse assim: o zelo pela tua casa, Senhor, me consome. Davi disse: olha, Pai, eu tenho guardado a tua palavra no meu coração, para que não pecasse contra ti. E ele ainda disse: mas Senhor, como eu me alegro quando alguém passa aqui e diz: vamos à casa do Senhor, porque lá tem palavra rema, porque lá tem palavra que edifica, lá tem palavra viva. O pessoal chega para o pastor e fala: pastor, eu quero ser apresentado ao presbítero. E é infiel na igreja, tem desejo pela casa de Deus, não vai chegar nunca, meu querido. Deus, eu quero ser itinerante, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com o pastor, com a igreja. Como é que você vai ser isso? A palavra de Deus é viva. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 18, 19, versículo 13. João, ele vê Jesus Cristo e ele diz o seguinte: e o nome do qual chamava é a palavra. A palavra. No livro de 1 João, capítulo 1 e o versículo 1: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestas. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. João está dizendo: olha, nós tocamos na palavra, nós tocamos em Cristo. Eu vos estou falando daquilo que eu estou vivendo. Aleluia, Deus. João 7, 5 e 7. Três são que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. A palavra que se refere aqui, a palavra rema, está se referindo a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, Deus. E quando você rejeita a palavra, você está rejeitando a Cristo. Que nós venhamos ter a palavra, viver a palavra, andar na palavra. Não tem como você falar de Jesus para alguém, evangelizar na rua, se você não vive a palavra. Um dia um irmão chegou para mim e disse: irmão Ronaldo, eu gosto de ver pregador que prega a Bíblia. Eu falei: para mim tem um princípio maior. Eu gosto de pregador que vive a Bíblia. Glória a Deus. Porque tem pregador que prega, mas não vive a Bíblia. Tem pregador que prega, acontece milagre, mas você vai ver a história dela e vai até pena. Jesus disse o seguinte: e naquele dia muitos vão chegar e dizer: Pai, Senhor Jesus, eu expulsei demônio no teu nome, Senhor. Senhor, eu curei enfermos no teu nome. Jesus vai dizer: afasta de mim que eu não te conheço. Afasta de mim que eu não te conheço. Que adianta, irmãos? Ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Pregador ganha tua alma para Cristo. As tuas obras não vai valer nada para Deus se você não tem comunhão com Ele. Não vai valer nada. A Bíblia é dividida em dois volumes. O primeiro volume é o Velho Testamento, no hebraico Bereshit, traduzido como aliança de Deus com Israel. E a aliança de Deus com Israel é o seguinte: quando você permanecer fiel comigo, eu serei o seu Deus. Mas no dia que eles eram fiel com Deus, sabe o que acontecia? Deus mandava outra nação e assolava eles.
O Novo Testamento, quando fala sobre o Novo Testamento, lembramos da ceia. Pois bem, a ceia fala de comunhão, fala de aliança. A nova aliança de Cristo com a igreja. O Velho Testamento fala de um povo. O Novo Testamento fala somente de um homem, Jesus Cristo de Nazaré, que fez aliança com a igreja. Enquanto você for fiel com Deus, enquanto você servir a Deus, Deus vai estar te protegendo. Deus vai estar te guardando. Quando os judeus, ele era o rapaz se noivando com a moça, sabe o que acontecia? Eles iam ao cartório, assinavam o nome, que era noivo. Se um dos dois tivesse um relacionamento com outra pessoa, iam lá e tiravam o nome, não era mais noivo. Quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, a Bíblia diz lá em Apocalipse que o teu nome é escrito no livro do céu. Mas quando você desobedece a Deus, o seu nome é tirado. E todos aqueles que não foi encontro no livro da vida foi lançado no inferno, lugar de tormento. O céu vai ser um lugar de surpresa. Vai ser um lugar de surpresa. Venhamos ter comunhão com Deus. Venhamos ter comunhão com o Espírito Santo. Venhamos buscar o Espírito Santo. Paulo diz: vai sobre o templo e morada do Espírito Santo. O templo de Deus havia um lugar chamado Lugar Santíssimo, aonde estava a aliança, os Santos Santos. O Santo Santo era conhecido como o trono de Deus. Sabe o que Paulo estava dizendo? Olha, vocês são o trono de Deus na terra. O poder de Deus vinha sobre a arca da aliança, enchia o ambiente. O país de Jerusalém, Israel, a capital dele fica exatamente no centro da terra. Então o poder de Deus vinha sobre o templo de Salomão, de cima da arca. O sacerdote chegava para oferecer o incenso a Deus. Aí ele chegava sacudindo o incenso, a fumaça subia. Enquanto a fumaça subia, que enchia o ambiente, aí Deus se apresentava na arca, na Shekinah de Deus. Simbolizava o seguinte: que o sacerdote deveria subir para a glória de Deus aparecer. Você não tem que ficar se aparecendo, você é uma estrela. Deus está vendo o que você está fazendo, obrigado você falar para um outro. Aí a Shekinah de Deus descia e mandava vida para Israel. As pessoas que estavam de fora ouvindo, estavam de fora cultuando. Quando a fumaça subia no tabernáculo, então eles prostravam e adoravam a Deus, porque eles acreditavam que a sua oração chegava lá no céu. Aleluia. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo disse: olha, vocês são o templo, vocês são morada do Espírito Santo, vocês são o trono de Deus na terra. A Shekinah desce sobre a sua vida. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a vida dos discípulos, então eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Sabe por quê? Eles foram cheios, eles foram cheios, eles foram cheios, eles foram cheios, eles foram cheios do Espírito de Deus. No dia da inauguração do tabernáculo, a glória de Deus foi tão grande sobre o tabernáculo que nem Moisés se atreveu a entrar. No dia de Pentecostes, a glória de Deus foi tão grande sobre os discípulos que as pessoas diziam que eles estavam embriagados. Eles foram tão cheios que eles falaram em novas línguas. Eles foram tão cheios. E Pedro usou a palavra e começou a pregar. E quase 3 mil almas aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. É que se você quer entrar para a missionária, você tem que buscar a Deus em sacrifício vivo. Você tem que mudar o vosso entendimento, o vosso espírito. Tem que identificar no Espírito de Deus que você é filho de Deus. Você tem que ter certeza que a palavra ela é viva, ela edifica, e você necessita do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus Cristo crucificado deve ser cheio, porque agora eles eram o templo de Deus. Vocês são o trono de Deus, você tem que ficar aí. Quando de repente derramou o poder, querido, Deus é tremendo, a revelação de Deus. Quando você está lá na tua roda, no teu trabalho, você está trabalhando, quem sabe quebrando cenoura, vendendo peixe, né, Roberto? Você está lá, você é templo de Deus. O Espírito Santo, escuta aí.
O Espírito Santo vem sobre a tua vida. Você é cheio do Espírito Santo. E aquilo manda a vida para o teu corpo. Primeiro vem para o teu espírito. Do teu espírito vem para a tua alma, da alma vai para o corpo. Aí quem está perto de você, ele fala, chega para você e diz, tu é crente? Sou. Da onde? Da Assembleia de Deus Missão. Você é templo de Deus e você deve mandar vida para as pessoas. Aí tem aquele que é anunciado. Você ouça a palavra rima. Jesus Cristo fala, Jesus te ama. Aí no outro dia está na igreja, dizendo, eu quero aceitar a Jesus como Salvador da minha vida. Eu era traficante de droga, anunciado crack, cocaína, maconha, gerava loló, era tanta coisa. Fiz várias tatuagens no meu corpo. E um dia eu cheguei nessa igreja todo malucão. Sabe que estava no meio do culto, era a oportunidade para a Raíssa, filha do pastor, dos 3 anos de idade. A Raíssa veio aqui à frente. A igreja era um pouco para frente ali, a pintura não era tão bonita como essa. Sabe o que aconteceu? A menina chegou aqui à frente, desse jeito aqui, se tremendo, pegado na mão da mãe dela. Eu vi que ela apertava muito. E quando ela começou a cantar, eu sentado lá no banco, aquele traficante que tinha destruído o filho, Deus começou a chorar. O Espírito Santo me alcançou. Eu passava na frente dessa igreja drogado, e do outro lado eu acabava o efeito da droga. E eu falava o que era isso? Era o Espírito Santo, porque conhecereis a verdade, e a verdade por libertar. Porque sou filho por libertar, que verdadeiramente sereis livres. Você precisa do Espírito Santo. Fique de pé, igreja. Sem o Espírito Santo não acelera nada. Sem Deus você não vai conseguir ganhar mais. Aleluia. A banda que é fácil. Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Jesus Cristo deu a sua vida. Jesus Cristo deu a sua vida. Quero saber nessa noite quantas pessoas que não são crentes querem aceitar Jesus como Salvador. Aleluia. Você que não é crente, não vai para a mão assim. Dá um sinal. Você que não é crente, não fica ganhado não. Aleluia. Eu quero esperar fazer uma pergunta. Você quer aceitar Jesus? Jesus Cristo te ama. Olha o Espírito Santo tocando no teu coração. Essa vontade de chorar é Deus que está te chamando. É o Espírito Santo que está dentro de você aí, dizendo, venha. Você quer aceitar Jesus? Alguém ajuda essa mulher. A igreja ora nesse momento. Aleluia. Senhor, dê força, Pai. Dê força, Senhor. Para que falta, Pai. Oh, você tem que fazer. Se festa lá no céu. Oh, Espírito de Deus. Eu convido toda a igreja que à frente, eu quero orar por você. Você é Deus de Deus nessa noite, você vai emanar vida. Com mais veemência, com mais autoridade. Lá no seu trabalho, pessoas vão cair demoniadas, você vai ter autoridade para expulsar o demônio. Aleluia! Arabande que ele faz. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia, Deus! Pai.
aceitou Jesus. Ora por essa alma. Ajuda ela. Ajuda ela. A Bíblia diz: depois do arrebatamento, vai ter o tribunal. E lá vai haver a entrega de galardão, porque da sua obra. Depois vai passar pela borda do Cordeiro. E lá nós vamos cantar o hino, relembrando o sacrifício de Jesus na cruz, a vitória dele. E Jesus vai ficar tão alegre que ele vai servir a sua igreja, grande banquete, a ceia especial no céu. E eu quero encontrar você lá. Eu quero encontrar você lá. Eu quero encontrar você. Nós vamos estar juntos. Aleluia. Adorando a Deus. Lebaixunha. Feche teus olhos, Senhor Deus. Aqui está o teu povo, a tua igreja. Senhor Deus, essa igreja é uma igreja missionária. E ganhado almas para o teu reino. Senhor, toca eles, Pai, do teu Espírito Santo nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu te peço, Senhor Deus, renova eles de força no trabalho onde eles estiverem, Pai. Que eles levem almas para o teu reino. Senhor Deus, em casa, que o Senhor venha abençoar os seus filhos. Mas se tem alguém, ó Deus amado, que tem um filho que está distanciado do caminho do Senhor, que antes de ficar esse ano, o Senhor venha alcançar ele, ó Pai, e ele venha estar aceitando o Senhor como Salvador novamente. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Oh Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor é real aqui comigo. Oh, aniversário convicto do seu lugar, orando e exaltando o nome santo do Senhor, porque o nosso Deus ele é fiel. O nosso Deus ele é fiel. O nosso Deus ele é fiel. Ainda nós somos infiel, ele permanece fiel, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Não importa a circunstância, ele continua sendo Deus. Amém? Meu querido, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da irmã Maria Nilza, a qual doou a família para nós fazermos um sorteio aqui.